Palavras diárias de Deus. Sua obra na carne é de fundamental importância. O que é dito com respeito à obra e aquele que finalmente conclui a obra é o Deus encarnado, e não o Espírito. Alguns acreditam que Deus pode, daqui a algum tempo, vir à Terra e aparecer ao homem, quando julgará pessoalmente toda a humanidade, testando-os um por um, sem omitir ninguém. Aqueles que assim pensam não conhecem esse estágio da obra da encarnação. Deus não julga o homem um por um, e não o testa um por um. Fazer isso não seria a obra do julgamento. A corrupção de toda a humanidade não é a mesma? A essência de toda a humanidade não é a mesma? O que é julgado é a essência corrupta da humanidade, a essência do homem corrompida por Satanás e todos os pecados do homem. Deus não julga as faltas sem valor e insignificantes do homem. A obra de julgamento é representativa e não é realizada de forma especial para certa pessoa. Ao contrário, é a obra na qual um grupo de pessoas é julgado com o intuito de representar o julgamento de toda a humanidade. Ao executar pessoalmente sua obra em um grupo de pessoas, Deus na carne usa sua obra para representar a obra de toda a humanidade, e depois disso, ela é gradualmente espalhada. A obra do julgamento é também assim. Deus não julga certo tipo de pessoa ou certo grupo, mas julga os ímpios de toda a humanidade. A oposição do homem a Deus, por exemplo, ou a irreverência do homem contra ele, ou a perturbação do homem contra a obra de Deus, e assim por diante. O que é julgado é a essência de oposição da humanidade a Deus, e essa obra é a obra de conquista dos últimos dias. A obra e a palavra do Deus encarnado testemunhado pelo homem são a obra do julgamento diante do grande trono branco durante os últimos dias, que foi concebido pelo homem em tempos passados. A obra que atualmente está sendo realizada pelo Deus encarnado é exatamente o julgamento diante do grande trono branco. O Deus encarnado de hoje é o Deus que julga toda a humanidade durante os últimos dias. Essa carne e sua obra, sua palavra e todo o seu caráter são sua totalidade. Embora o escopo de sua obra seja limitado e não envolva diretamente todo o universo, a essência da obra de julgamento é o julgamento direto de toda a humanidade. Não apenas para o bem do povo escolhido da China, nem para o bem de um pequeno grupo de pessoas. Durante a obra de Deus na carne, embora o escopo dessa obra não envolva todo o universo, ela representa a obra de todo o universo. E depois que concluir a obra dentro do escopo da obra de sua carne, ele expandirá imediatamente essa obra ao universo inteiro, da mesma forma que o Evangelho de Jesus se expande por todo o universo, seguindo sua ressurreição e ascensão. Tanto se for obra do Espírito ou obra da carne, é obra que é realizada dentro de um escopo limitado, mas que representa a obra do universo inteiro. Durante os últimos dias, Deus executa sua obra aparecendo em sua identidade encarnada. E Deus na carne é o Deus que julga o homem diante do grande trono branco. Tanto se for o Espírito ou a carne, quem faz a obra de julgamento é o Deus que julga a humanidade durante os últimos dias. Isso é definido com base em sua obra, e não de acordo com sua aparência externa ou vários outros fatores. Embora o homem tenha noções sobre essas palavras, ninguém pode negar o fato do julgamento do Deus encarnado e a conquista de toda a humanidade.
Tanto faz o que o homem pensa disso. Fatos são, afinal, fatos. Ninguém pode dizer que a obra é realizada por Deus, mas a carne não é Deus. Isso é absurdo, porque essa obra não pode ser realizada por ninguém, exceto Deus na carne. Como essa obra já foi concluída, após essa obra, a obra do juízo de Deus sobre o homem não aparecerá uma segunda vez. Deus, em sua segunda encarnação, já concluiu toda a obra do gerenciamento inteiro, e não haverá um quarto estágio da obra de Deus. Porque quem é julgado é o homem que é da carne e foi corrompido, e não é o espírito de Satanás que é julgado diretamente. A obra do juízo não é concluída, portanto, no mundo espiritual, mas entre os homens,